Oi, tudo bem com vocês? Meu nome é Natália. Eu vou dar sequência nesse cachorrinho aqui de ponto cruz. O primeiro vídeo eu ensinei essa parte, que é da mesma cor. E agora no segundo vídeo eu vou ensinar essa parte marrom, as orelhinhas, o olhinho, a boquinha e o nariz. Entra no buraco de baixo, sai no de cima, nesse aqui que fica um só, passa a argola na agulha e puxa. Entra no buraco de baixo, sai no de cima fazendo meio X. Agora, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Vai vir até o final aqui, ó. Mas aqui, ó, tem 1, 2 e depois faz isso aqui, ó. Então, entra no buraco de baixo, ó, desculpa, de cima, sai no de cima, entra no buraco de baixo, sai no de cima, entra no buraco de cima, sai no de baixo, eu vou voltar completando aqui, entra no de cima, sai no buraco de baixo. Agora aqui, ó, tem 1, 2. Esses dois aqui a gente vai fazer depois. Tem 1, 2 aqui e depois vai para a fileira de cima. Entra no buraco de cima, sai no de baixo, entra no buraco de cima, sai no de baixo. Agora eu vou fazer esses dois aqui, ó. Entra no buraco de baixo, sai no de baixo, entra no buraco de cima, sai no de baixo, vou voltar completando. Entra no buraco de cima, sai no de cima, entra no buraco de baixo, sai no buraco de cima. Agora aqui, ó, tem um a menos aqui e um a menos aqui, ó. Então, eu vou completar esse X, entra no buraco de cima, sai no de cima, entra no de baixo, sai no de cima, entra no de baixo, sai no de cima, entra no buraco de cima, sai no de baixo. Agora eu vou voltar completando o X aqui. Entra no de cima, sai no de baixo, entra no de baixo, sai no de cima, entra no de baixo, sai no de baixo, entra no de cima, sai no de baixo, entra no de baixo, sai no de baixo, entra no de cima, sai no de baixo. Vou vir aqui pro de baixo e arrematar. Eu entro no que eu fiz, na trama do tecido e no que eu fiz. Entro na trama do tecido
em sentido diferente. Eu vou de novo no que eu fiz e na trama do tecido e no que eu fiz de novo. Agora, é só cortar a rente. E colocar a linha dessa cor aqui. Colocar a linha dessa cor. Agora, é um aqui. Então, é um aqui. Eu entro no buraco de baixo, saio no de cima, pego a argola e passo na agulha. Puxo, entro no buraco de baixo, saio no de cima. O de cima tem 2, aqui tem 2, 2 e 2. Então, o que tem 2 tem 1, 2, 3, 4. Eu entro no buraco de cima, saio no de baixo, vou completar esse X aqui, entro no de cima, saio no de baixo, entro no de cima, saio no de cima, entro no de baixo, saio no de cima, entro no de baixo, saio no de cima, entro no de cima, saio no de baixo, entro. Eu já fiz 1, 2, 3, tô indo pro quarto. Entro no de cima, saio no de cima, entro. 1, 2, 3, 4. No de baixo, saio no de cima, entro no de baixo, saio no de cima. Eu fiz 1, 2, 3, 4. Fiz 4. Agora, eu vou fazer esses dois aqui, ó. Em cima, entro no de cima, saio no de baixo, vou completar esse X aqui, entro no de cima, saio no de baixo, entro no de cima, saio no de cima, entro no de baixo, saio no de cima, volto completando, entro no de baixo, saio no de cima. Agora esse daqui, ó, tá do mesmo tamanho desse daqui. Eu vou fazer o último aqui, entro no de baixo, saio no de cima. Agora, o de cima tem um a menos, então eu volto completando, entro no de baixo, saio no de cima e vou fazer até o final aqui, ó. Entro no de cima, saio no de baixo, entro no de cima, saio no de baixo, entro no de cima, saio no de cima. Agora que tem um a menos, eu entro no de baixo, saio no de cima. Eu entro no de baixo, saio no de cima. Volto completando o X, entro no de baixo, saio no de cima, entro no de baixo, saio no de cima, entro no de baixo, saio no de cima e vou fazer esse, entro no de baixo até o penúltimo aqui, ó, que é um a mais. Agora aqui tem mais dois aqui, ó.
Então, eu entro no buraco de baixo, saio no de cima, entro no de baixo, saio no de baixo. Aqui tem mais um aqui, ó. Aqui tem mais dois depois que termina aqui, ó. Aqui tem mais um. Então, eu entro no buraco de cima, saio no de baixo, entro no de cima, saio no de baixo. Entro no de cima, saio no de baixo, entro no de cima, saio no de baixo, entro no de baixo, completando o X aqui e vou para a fileira de baixo. Agora aqui, ó, a gente fez esse vai fazer esse. Esse tem um a mais. Eu entro no buraco de baixo, saio no de cima, entro no buraco de baixo, saio no de cima, entro no buraco de baixo e vou para a fileira de baixo. Agora aqui tá no mesmo sentido. Eu entro no buraco de baixo, desculpa, de cima, saio no de baixo, entro no de cima, saio no de baixo, volto, completo aqui, entro no de cima, saio no de baixo. Agora aqui tem um a mais. Igual aqui tá 1, 2, 3, 4. Então, eu entro no buraco de cima, saio no de baixo, entro no de baixo, saio no de baixo, entro no buraco de cima, saio no de baixo, entro no buraco de cima, saio no de baixo, entro no buraco de baixo, saio no de cima, entro no buraco de baixo, saio no de baixo, entro no de cima, saio no de baixo, entro no de cima, saio no de baixo e vou fazer esse último aqui, entra no buraco de baixo, saio no de cima, entro no de baixo, saio no buraco de cima, entro no de cima, saio no de baixo, entro no de cima, saio no de cima, entro no de baixo, saio no buraco de cima, entro no buraco de baixo, saio no de cima. Eu vou deixar vocês terminarem, é só voltar completando o X aqui. Se tiver alguma dúvida, você pega a linha e faz assim, ó, que você vai saber onde entra e onde sai. É bem facinho. Qualquer dúvida, deixa no comentário. E agora, eu vou deixar essa linha aqui e vou colocar a linha preta para fazer o olhinho. Entra no buraco de baixo, sai no de cima, pega a argola, passa na agulha, puxa, fixei a linha no tecido. Entra no buraco de baixo, sai no de cima, entra no de baixo, sai no de cima, na fileira superior, entra no de cima, sai no de baixo, entra no de cima, sai no de baixo, entra no de baixo, sai no de cima, entra no de baixo e vou arrematar. Eu entro no que eu fiz na trama do tecido e no que eu fiz de novo. Entro na trama do tecido e de novo aqui. Agora é só cortar o preto
preto está pronto. O preto desse lado é só fazer assim, ó. E agora é o branco. Entro no buraco de baixo, saio no de cima, pego a argola, passo na agulha, puxo. Entro no buraco de baixo, saio no de cima, volto, entro no de baixo e vou arrematar. Entro no que eu fiz, na trama do tecido e no que eu fiz. Entro na trama do tecido, que ela está em sentido diferente. E entro no que eu fiz na trama do tecido e no que eu fiz de novo. Agora é só cortar. Assim vai ficar o cachorrinho. Assim ficou avesso. Eu vou deixar para vocês terminarem o olhinho. E vou fazer o narizinho com a boquinha. Agora, bem simplesinho de fazer. Tá vendo que tem o X? Eu vou pegar, entrar aqui e sair aqui. E vou fazer esse primeiro aqui. Entra aqui e sai aqui, ó. É bem simples de ser feito. Aqui tá o narizinho. E aqui entra no de baixo, sai no de cima, mas assim, ó. Passa na argola. Entra no de cima, sai no de baixo, corta aqui de novo, volta pro mesmo buraco que saiu. E vou completar o X, entro no buraco de cima. Completei o X, agora é só arrematar. Arrematar eu já arrematei algumas vezes. Eu vou finalizar agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, siga o canal, curta o vídeo e até o próximo. Tchau!